E a pergunta que eu coloquei aí no texto foi: Jesus errou? Jesus errou? Me responda. Jesus pensou alguma coisa diferente? Jesus cria na vitória da fé? Me responda. Jesus esperava que houvesse uma era áurea, onde a maior parte do mundo cresce em Jesus e houvesse um tempo lindo de amor, de justiça, de paz, de verdade. Me diga, Jesus ensinou isso? Se ensinou isso, me diga quando. No meu Novo Testamento, esse texto só começa, sabe quando? Na Nova Jerusalém. É quando todos os povos, nações, etnias e línguas da terra vêm, sobem ao Cordeiro, a Nova Jerusalém, para adorá-lo em espírito e em verdade e comerem das folhas e dos frutos da árvore da vida que é para a cura dos povos. Fora isso, onde foi que Jesus disse? Ao contrário, eu só vejo Jesus dizendo: não temais. Preste atenção, olha aqui para mim, você, meu filho. Não temais, olha para mim, menina. Não temais, ó vós, pequeno rebanho, porque ao meu Pai agradou dar-vos o seu reino. Ele não disse: não temais, ó grande rebanho, rebanho poderoso, valentes de Deus na terra, guerreiros dominadores, cruzadistas da verdade, dominadores de governos, reinando em glória com Cristo sobre os reinos e os pagãos da terra, agora, hoje, sendo os ayatolás de Deus nesse mundo, dando as leis, as regras, ditando os usos, os costumes, as normas, as formas, as ideologias. Não, Jesus nunca disse. Ele disse que a porta é estreita e são poucos os que entram por ela. Ele disse que o caminho é estreito e são poucos os que acertam com ele. Ele pergunta: porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Qual é a resposta a essa pergunta retórica? Qualquer um, por mais apatetado que seja, sabe que é uma negativa. Não! Não haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar. Haverá religião, haverá cristianismo, haverá poder terreno em nome de Deus, haverá grandes sedes, haverá grandes potestades religiosas usando o nome de Deus, o nome de Jesus, mas fé, prática do Evangelho, justiça, paz, amor. Sem justiça não há paz. E aonde há paz, ela só se valida pela prática do amor. E aonde há a verdadeira fé, ela só se faz genuína pela prática do amor, porque a fé sem amor está morta. Ou seja, a fé sem obras, sem o fruto do amor, está morta. Quando o Filho do Homem voltar, encontrará porventura fé na terra? Então, que cristianismo é esse a ser rememorado? Que cristianismo é esse a ser rememorado? Que cristianismo é esse a ser rememorado? Eu conheço seres humanos que viveram Jesus. Alguns lindos e alguns eram cristãos. Houve alguns que nem cristãos eram e que viveram o Evangelho mais do que qualquer cristão. No século XX, do século XIX para o século XX, viveu um homem na Índia chamado Sadhu Sundar Singh. Ele era
a manifestação de um Paulo. Ele era a manifestação de um ser, eu não vou nem dizer de um Pedro, porque ele estava para além da consciência de Pedro. Pedro nunca alcançou aquela percepção. Um homem extraordinário, um homem raro. No século XX, você tem Mahatma Gandhi. E, a meu ver, foi o indivíduo que mais e melhor praticou o que Jesus ensinou como fé, como evangelho, para ser vivido na história humana, no meio da sociedade humana. Ninguém fez isso com mais veemência do que Mahatma Gandhi, nem Martin Luther King, nem Billy Graham, ninguém. Todo mundo é aprendiz desse gigante. Agora, onde é que houve? Foi na Igreja Batista de Richmond, aonde houve esse cristianismo americano? Não. Foi na Rua Azusa? Não. Onde é que foi que houve? Foi no avivamento argentino, que só tinha doido? Não. O avivamento brasileiro, de dente de ouro, e de um monte de maluco caindo no chão. Tem gente aqui que nem sabe a era do dente de ouro. Nos anos 90, teve um acesso aqui de dente de ouro. O cara ficava ungido, aparecia um dente de ouro nele. E não era dente de dentina, não, era um dente de ouro. Uma vez, um amigo meu e eu, meu amigo dentista, se deu ao trabalho, doutor Valdemir, que deve estar me assistindo aqui, se deu ao trabalho de pegar um dente de ouro daquele e abrir. O material mais podre, não tinha nada de ouro ali, mas virou símbolo de unção cristã no cristianismo ocidental, dos Estados Unidos à Patagônia. Reunião da DONEP, de Mores Cerulo, de teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, não sei se você sabia, menino, menina, era validada por dente de ouro. Havia tanta gente que você conhece que está aí. Eu não vou citar o nome deles, não, porque é vergonha alheia. Mas eles continuam pregando como se nada tivesse acontecido. Na realidade, esse pessoal vai passando de uma loucura que não deu certo para outra e não explica nada para ninguém. E você vai se convertendo no meio de uma loucura, vai pensando que aquilo está começando agora. Mas a própria história dos dentes de ouro, dessa unção fajuta da prosperidade, já tinha acontecido antes da história do cristianismo. Mas você não sabia. E aí você chega hoje aqui em volta. Está aqui, ó. Tem alguma coisa diferente de tudo que eu narrei? Você encontra pessoas. Eu conheço. Jesuses brasileiros. Jesusas brasileiros. Mas eu não encontro um único movimento que você possa dizer por mais de 10 anos que continuou com esplendor original. Não conheço. Eu participei de movimentos apostólicos do tipo Atos dos Apóstolos em Manaus. Eu e meu pai tivemos o privilégio de ver o que uma verdadeira igreja de Deus pode ser. E eu vi durante 10 anos, meu pai deve ter visto durante uns 15 anos, o que uma verdadeira igreja de amor, de perdão, de misericórdia, de graça pode ser, de harmonia, de unidade, de respeito, de reverência uns pelos outros, de carinho, de acolhimento. Eu vi isso. Dr. Shed, que foi lá me visitar em Manaus, falou, hospedado na minha casa: Caio, eu só vi o que está acontecendo aqui na leitura do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Isso ele me falou na cozinha da minha casa, em 1977, 78, por aí. Eu ouvi outros dizerem a mesma coisa. O Hans Burke. Eu vi alguns outros que vieram de longe e olharam para o que estava acontecendo ali e disseram: meu Deus, isso aqui é inusitado. Como eu também vivi uns 5 anos de muito espírito
da igreja do melhor jaez. Quando eu fui pastorear a Igreja Presbiteriana Betânia em São Francisco, sucedendo o reverendo Antônio Elias, nós vivemos uns 5 anos de glória, de amor, de carinho, de reverência. Eu nunca me senti tão amado. Foi em Manaus e lá. Amor, 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 carinho. E aquela reverência pura, aquela coisa santa. Agora, as pessoas não parecem ter a capacidade da continuidade. Ou então basta tirar um, que é o foco irradiador, e aí devagar, 2, 3, 4, 5 anos, tudo começa a se esfacelar, porque a grande maioria não conhece o Evangelho para si. Dependem sempre de algum outro que seja o intérprete. Se o intérprete é bom, eles vivem um período bom. Se o intérprete é ruim, eles se perdem por inteiro e não sabem voltar. Agora, Jesus nunca prometeu a geração nenhuma que nós teríamos uma era áurea. Ele disse que nós teríamos que estar sempre em estado de resistência. O que ele diz e repete o tempo todo é: vigiem, não durmam, não sejam virgens nécias, não deixem o fogo, a chama, o azeite acabar, não sentem em cima do dom, saiam a multiplicar talentos, não digam meu Senhor demora. E aí, como vocês estabeleceram um prazo para a volta dele, e ele não alcança esses prazos, porque ele não virá jamais, segundo o prazo de ninguém, aí gerações inteiras começam a se decepcionar. O escatologismo, a promessa da volta de Jesus, sempre precede as grandes barrigadas de depressão de uma geração inteira. Agora nós estamos vivendo uma fase de euforia política. Vamos ser os donos do país. Nos Estados Unidos, eles disseram, os protestantes, nós vamos ser outra vez os donos do país, como no tempo dos founders ou dos puritanos. Seja lá como seja, nós vamos ter a nossa voz afirmada. Deu no que deu. E olha aqui no que está dando. E olha na América Latina inteira. Olha a África. A África evangélica está ficando pior do que a África pagã, de tanta maluquice que está acontecendo lá, mas vocês não veem nada, não é? Está tudo bem? Está tudo lindo? Aí chega alguém, como toda hora chega, gente dizendo: Caio, estou decepcionado com Jesus, porque nada do que ele prometeu aconteceu. Eu digo: o que foi que ele prometeu que não aconteceu? Ah, não, eu não vejo a igreja transformar o mundo. Ele nunca disse que iria. Ele disse que o mundo iria corromper a igreja. A apostasia. Ah, eu não vejo o amor de Deus praticado pelos cristãos. E quando foi que Jesus disse que o amor dele ia ser uma universalização da prática cristã? Ao contrário, ele disse: por se esfriar o amor, por o amor se esfriar no coração de todos, ou pela iniquidade se multiplicar para todos os lados, especialmente a partir de dentro das chamadas práticas da religião, a iniquidade com ajuntamento solene, praticada em nome de Jesus, para ter poder na terra, à medida em que essa iniquidade cresce. E a iniquidade que mais mata o amor é a iniquidade praticada em nome de Jesus, em nome do cristianismo, em nome da igreja. A pior, é a mais diabólica de todas. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E sem amor, não há fé em Jesus. Porque a fé em Jesus se manifesta pelo amor. E Jesus disse
que se nós quiséssemos, está lá em João 17, na sua oração sacerdotal, ele disse: se nós quiséssemos que o mundo cresça, nós teríamos que nos amar uns aos outros, que o único sinal, o único milagre, a única sobrenaturalidade, o único prodígio, o único poder a impressionar o mundo não seria de ressurreição dos mortos, nem abrir olhos aos cegos, nada disso, que qualquer profeta fajuto ou paranormal pode fazer, em mentes impressionadas. Não. Ele disse que seria: se vocês se amarem uns aos outros, o mundo crerá. Se vocês não se amarem, o mundo não crerá, nem que todos os mortos ressuscitem, não crerá. Enquanto vocês forem esse povo do ódio, da intolerância, do antagonismo, da perseguição, da raiva, enquanto vocês forem assim, esses seres endemoninhados em nome de Jesus, endemoninhados em nome da igreja, endemoninhados em nome do cristianismo, vocês só vão matar o amor. A iniquidade vai crescer e o amor vai esfriar cada vez mais de quase todos. Não digam que eu não disse. Eu não espero nenhum tipo de avivamento da igreja na Terra, do planeta. Eu nem creio nisso, é uma palavra que foi inventada no século XVIII, não existia antes. Eu creio nas coisas do Espírito Santo, como estão sendo feitas, por exemplo, hoje no Irã. Não tem um missionário lá, não tem ninguém. Mas o Evangelho entrou na sorratinidade. Aí um leu, creu, guardou. Não pode falar porque senão morre. Só pode viver. Aí o cara viveu, amou, perdoou, acolheu. Foi tão diferente, foi tão lindo, foi tão bonito, foi tão sublime, que depois de um tempo, o vizinho começa a perguntar: o que é que tem contigo? Você é tão diferente. E o cara não tem a menor pressa para contar. Deixa o tempo passar, deixa o vizinho ficar perturbado. O que é que você tem? Onde é que você aprende isso? De onde você vive isso? E depois de muita convicção de que o indivíduo está, de fato, apaixonado pelo que ele viu em você e não sabe nem o que é que o cristão iraniano começa a dizer bem devagar. Primeiro ele começa a dizer só os ensinos do amor, do perdão, bem devagar, e depois de muito tempo, quando a pessoa pergunta: quem ensinou isso? Aí ela diz: foi Jesus, um profeta dos judeus, mas que para mim é o meu Messias, mas eu não brigo por isso, nem quero discutir sobre isso, está tudo bem. Ele aparece no Alcorão 14 vezes e é tratado no nível de mais honra do que aquele que é dado ao próprio Maomé. E aí abre o Alcorão e mostra, e deixa o Espírito Santo trabalhar com o compromisso de que o cara não vai trair, porque se trair é forca. E essa comunidade que não tem visibilidade, que não tem templo, que não aparece, que está quieta, que ninguém sabe que existe, está crescendo a uma taxa de 20% ao ano no silêncio, sem líder, sem bispo, sem apóstolo, sem senhores do saber, sem nada. Nesse tipo de obra silenciosa do Espírito Santo eu creio. Eu creio na ordem de Melquisedeque. Eu creio no que o Espírito Santo vai fazendo fora da instituição religiosa. Foi a minha tese de ordenação há 50 anos, praticamente. O que Deus fez e faz fora das instituições religiosas, salvando as pessoas.
Eu continuo a crer isso, do Velho ao Novo Testamento, ao dia de hoje. E vejo Deus preparando todo mundo. Às vezes você chega só para colocar o anel no dedo. Me dá teu dedinho aí, minha filha, só para eu botar ali essa aliancinha. Não conte nada a ninguém. Guarda e vive, vive. Hoje em dia você tem gritaria, falastrice, programa de televisão. Olha como Deus desentortou a minha espinha. O cara não tinha nada, eu só estava velha, doente. É sugestão. Até os demônios são fajutos, até o diabo é sem vergonha. Nada é verdade. A pregação não é verdade. Os ministérios só pensam em dinheiro, em fama, em like, em aparição, em visibilização. É só isso. É só farisaísmo. É só trombeta na praça. É só maluquice, vocês aplaudindo e vibrando. Meu Deus, a igreja está crescendo. E eu daqui olhando, chorando de ver a ignorância de todo. Até do meu querido discípulo, filho na fé, que estava dizendo, a igreja só ficou feia assim porque o povo não aprendeu a verdadeira história do cristianismo. E eu dizendo, meu filhinho, não diga isso, você está falando uma besteira que não tem tamanho, que não sobrevive a meia hora de conversa, só nós dois juntos. Para com isso. Nós não somos discípulos da igreja. Eu não sou discípulo do cristianismo, de cristianismo nenhum, de igreja nenhuma. Eu fui chamado para ser discípulo de Jesus. Ele disse, vem e segue-me. Eu estou seguindo a ele, não a igreja. A igreja, se tiver juízo, me siga. Porque eu estou seguindo a ele, foi o que Paulo disse. Eu estou seguindo a Jesus. Se vocês que são da igreja, aqui de Colossos, de Éfeso, de Corinto, de Roma, de qualquer lugar, eu estou seguindo a Jesus. Quem tiver juízo, me siga. Veja como eu pratico, veja como eu ensino, veja como eu sou. O que de mim vocês aprenderam, em mim viram, isso pratiquem. E o Deus da paz será convosco. Paulo não era discípulo da igreja de Jerusalém, não deu a mínima para isso. Era discípulo de Jesus. Ficou 3 anos sozinho no deserto da Arábia, sendo discipulado pelo Espírito Santo, fazendo a síntese das promessas sobre o Messias com aquilo que o Espírito de Deus revelava a ele, o Cristo que ele tinha encontrado às portas de Damasco. 3 anos de síntese. E aí ele sai pela terra dizendo, eu não tenho outra coisa a ensinar senão aquilo que eu pratico, que é o que eu aprendi de Jesus e que eu encarno. E quem tiver juízo, preste atenção em como eu estou vivendo. Esse é o chamado. Mas vocês não, vocês são discípulos de igreja, de denominação, de grupos os mais variados, brigam por isso, por doutrina, por dogmas, se odeiam, por ideologias políticas. E o que é que a gente pode esperar? Que o cristianismo tem alguma coisa a acrescentar? A não ser, não beba vinho, não tome cerveja, não se masturbe, não transe assim com a sua mulher, não fique nessa posição, não ponha desse jeito, nem dessa forma, nem isso, nem aquilo. É um negocinho que, meu Deus, me dá vergonha, nojo. Tenho um sentimento de asco de ver tamanha ignorância. E você, meu amigo, não fique iludido comigo, viu, querida? Não fique esperando de mim nada além do que eu estou dizendo aqui, do que eu digo todo dia.